Sempre que praticamos algo em busca de excelência, é necessário que tenhamos uma posição definida sobre o caminho, ou seja, precisamos saber onde estamos e para onde queremos ir. Na vida espiritual isso não é diferente, precisamos ter visão pragmática e clara sobre os conceitos básicos de meditação para sermos capazes de colocar nossos esforços na direção correta. Conceitos como Deus está em tudo são muito bonitos de ouvir, mas quando tentamos pensar profundamente sobre isso, vemos que é quase impossível para a pessoa comum meditar nesses assuntos sem uma preparação prévia, que envolve diligentes esforços de purificação e controle da mente. Por isso, é extremamente necessário que saibamos quais são os diferentes tipos de meditação, com forma ou sem forma, com visualização ou não, e buscar os conselhos dos grandes mestres, para entender o que é mais adequado para nós em nosso estágio. Nesta palestra, vamos discutir alguns desses conselhos dos mestres sobre a prática da meditação. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha. Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammam Avatu Tadvaktaram Avatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madhvirna Santoshadi Madhunakta Mutoshasi Madhumatpati Vagun Rajaha Madhudyorastuna Pita Madhumano Vanaspatir Madhumagum Astu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Mantras védicos da paz. Os mantras védicos são muito antigos e poderosos. Repetir, contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Eles também purificam o ambiente. Os Shanti Mantras são selecionados dos 4 Vedas, são cantados há milhares de anos para difundir a paz. Possa o Ser Supremo nos proteger, possa Ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia, que nosso estudo seja frutífero, que o amor e a harmonia estejam entre nós. Paz, paz, paz. Possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman, adoração ao controlador das atividades. Que Brahman nos proteja. Paz, paz, paz. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam os céus dar-nos felicidade. Possa a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores conceder-nos felicidade. Possa o sol nos inundar de felicidade. Paz, paz, paz. O Ser Infinito é o Absoluto. Este universo é o Absoluto. O Absoluto originou-se do Absoluto. Nascido desse Absoluto, permanece sem transformação alguma. Eu sou esse Absoluto. Paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouco sobre conselhos sobre a prática meditativa.
Começando a falar então que quando a gente começa a fazer nossas práticas espirituais, surge um dilema em nós, né, primeiramente, como começar essas práticas espirituais, porque nós somos primeiramente levados por um impulso inicial, né? Então esse impulso inicial nos faz querer buscar alguma coisa. Agora, em todos os nossos empreendimentos, né, materiais que nós fazemos, em todas as nossas metas mundanas que as pessoas têm, né, todas as pessoas têm metas, as pessoas têm, antes de tudo, ideias muito claras, muito definidas, o que elas estão buscando, né? Senão elas nem começam, senão elas não têm sucesso. Então, para você alcançar qualquer tipo de sucesso na vida mundana, é necessário, antes de tudo, você ter uma ideia clara e definida do que você quer. Primeiramente, então, a ideia do ideal. Qual é o seu ideal que você está buscando? Depois, uma ideia do que você tem que fazer para alcançar esse ideal. Quais são as práticas? Então, das nossas buscas mundanas para a nossa busca espiritual, qual é a diferença? Será que existe alguma diferença no tipo de busca? Os mestres falam que não. Ele fala que assim como nós temos os nossos empreendimentos, a vida espiritual é a mesma coisa. Ou seja, nós temos que ter ideias perfeitamente claras e definidas do que nós queremos na vida espiritual. Você não pode levar a vida espiritual como uma coisa vaga. Uma coisa vaga que você acha que seja isso ou seja aquilo, ou alguém falou isso, alguém falou aquilo. Fica uma coisa muito vaga. Um exemplo, por exemplo, é que algumas pessoas que vão na igreja, né, e elas rezam na igreja, mas aí, para quem elas estão rezando, é uma coisa muito vaga, né? Um Deus muito vago. E nesse momento que elas estão rezando, naquele momento, principalmente, elas tentam praticar um tipo de humildade, né? Você se rebaixar diante do Senhor. Então essa é a atitude de uma pessoa que entra num templo, entra numa igreja, faz uma oração. Mas o que acontece é que, além da gente ter essa ideia um pouco vaga, o que seria o ideal, ou seja, o próprio Deus, né? Quando a gente sai desse espaço, ou da igreja, ou do templo, quase toda a totalidade do nosso tempo, durante a semana, a gente fica extremamente focado na nossa personalidade apenas. Então a gente busca tudo aquilo relativo a nós, aos nossos bens, à nossa vida. Então o nosso foco, quase 24 horas por dia, é na nossa personalidade. Isso fica muito forte durante a semana. E apenas naqueles minutos que você estava na igreja ou no templo, você quis se conectar, então você se humilhou, né? Então houve aquela tentativa de diminuir o ego. Mas ainda é uma coisa muito vaga. Então o que os mestres falam? É que o que acontece, o problema principal é que as pessoas dissociam a vida espiritual da vida mundana. Então elas partem do pressuposto que a vida mundana, a vida dos afazeres mundanos, é diferente da vida religiosa, da vida espiritual. Então os mestres dizem que esse é o primeiro erro que a gente tem, dissociar a vida normal que a gente tem da vida normal com a nossa vida espiritual. Eles falam que qualquer progresso que você queira fazer, desde o início você tem que ter muito claro que você não pode ter essa dissociação. Ou seja, durante todos os momentos da vida, você tem que ter um direcionamento espiritual, se você quer fazer algum progresso, né? É claro que existem pessoas que não têm nenhuma vontade de fazer um progresso nesse sentido, porque não houve ainda nenhum tipo de despertar. Mas para aqueles que têm um despertar, querem fazer um progresso, não pode ter esse tipo de dissociação. Então, nós precisamos ter ideias claras, precisamos ter ideias bem definidas do que a gente quer antes da gente começar a nossa busca. Então, esse é o primeiro conselho que os mestres dão, ter ideias bem definidas. Agora, ter ideias bem definidas significa você entender, primeiramente, onde você está, né? Onde será que eu estou? Eu estou no início de tudo, ou seja, eu sou uma pessoa que tem que começar do zero, ou eu estou no meio do caminho, onde que eu começo a minha prática? Primeiramente, a condição da maioria das pessoas na sociedade é uma condição em que as pessoas começam a busca espiritual
por algum desejo. Né? Que tipo de desejo? É que a pessoa está ansiando dentro dela por uma coisa mais elevada. Né? Esse anseio ela surge do quê? Primeiramente, do entendimento. Um entendimento prévio, né, que a pessoa tem dentro de si mesma, que todas as buscas mundanas que ela possa fazer, finalmente tem um fim. Finalmente, esse é um pleonasmo. Né? Tem um fim. Né? As buscas que a gente faz, todas elas, todas as nossas metas mundanas, têm fim. Então, tudo aqui é transitório. Esse é o primeiro entendimento espiritual que um aspirante tem, que tudo aqui é transitório. Todas as buscas que a gente tem são transitórias. E esse fato, né, da transitoriedade da vida, que foi, aliás, o que inspirou Buda, o Gautama a se tornar Buda, né? Esse entendimento de que tudo é transitório, até mesmo o nosso corpo, todas as nossas buscas são transitórias. Então, ele fica preenchido com uma espécie de sentimento de que é mais ou menos fútil você ficar se esforçando tanto pelas coisas aqui, uma vez que logo você vai ter que deixar tudo. Né? Não é que você tem que deixar de se esforçar, mas você não deve colocar toda a sua existência nas coisas daqui, porque uma hora isso vai acabar. Então, esse primeiro entendimento sobre a transitória da vida é que faz a gente ter uma espécie de anseio espiritual, porque a gente entende que a gente tem que buscar uma coisa mais elevada, né? Que logo, a qualquer momento, a gente vai ter que deixar esse plano, a gente tem que buscar uma coisa mais elevada. Então, a gente tem esse entendimento, a gente quer progredir nessa direção. Mas o que acontece é que, por causa das tendências do passado, nós temos várias tendências do passado, não apenas dessa vida, mas de diversas vidas. Essas tendências do passado estão, elas como que nos puxassem para baixo. O que são essas tendências? São os nossos desejos, aprisionamentos que se tem nesse mundo, seja no nível material ou emocional, ou às vezes aprisionamentos por coisas corriqueiras. Né? Assim, a pessoa não tem nada a que se prender, mas ela arranja o que se prender. Ela fica buscando o que se prender porque a mente dela ainda está num estado de rajas, de tamas, então ela precisa disso, ela precisa buscar coisas para se prender, ela não consegue, ela não aprendeu a se elevar. Então essas são as coisas que nos puxam para baixo. Então são duas forças que estão constantemente agindo em nós. Um conjunto de forças tenta nos puxar para cima, que é o nosso ser verdadeiro, nós buscamos paz, mas ao mesmo tempo outras forças tentam nos puxar para baixo. Então esse conjunto de forças que caracteriza o que é chamado luta espiritual. Então essa é a luta espiritual. Se não tivesse essas forças negativas puxando para baixo, não haveria luta espiritual. Nós já sairíamos iluminados igual Swami Vivekananda, assim, de imediato, porque ele já era um ser realizado quando ele já nasceu. No nosso caso, não. Nós temos diversos karmas a serem resolvidos, então muitas forças que nos puxam para baixo. É como um passarinho, por exemplo, que está tentando voar, mas um menino maldoso amarrou uma pedra no rabo dele. Então ele tenta voar e ele cai. Então nós somos assim, nós tentamos voar e as coisas das nossas tendências nos puxam para baixo. Então, tendo isso em mente, né, sabendo disso, sabendo desse fato, qual é a posição que nós temos que ter na nossa vida espiritual? Que nós temos que de que maneira nós temos que direcionar a nossa vida espiritual? O primeiro direcionamento é que nós não podemos simplesmente ignorar a nossa vida espiritual, dizendo que eu não vou postergar minha busca porque eu não sou capaz. Eu vou deixar a meditação, vou deixar minha busca espiritual para depois, porque eu não sou capaz. Porque se você fizer isso, essa questão vai recorrentemente voltar para a sua vida. Quanto mais você tenta deixar, mais ela vai voltar. A pessoa que já teve um certo despertar espiritual, ela não consegue mais fugir dessas coisas. Ela tenta fugir, mas logo a mente dela volta. Então, é assim, você não tem, a despeito das suas tentativas de se esquivar dessa busca, a sua mente vai voltar para ela. Então, nós temos que aprender a encarar a nossa busca espiritual. Então, a partir dessas ideias, nós podemos analisar algumas coisas da nossa vida espiritual, de qual deve ser o começo da nossa busca de meditação. Se a gente quer realmente levar uma vida de meditação, o que nós temos que buscar inicialmente?
Inicialmente, eu diria que a pessoa tem que deixar ideias que são ilusivas, né, que iludem. Por exemplo, ideias que você apenas fica no plano das ideias. Por exemplo, dizer Deus está em todas as partes, ou eu entreguei minha vida a Deus, ou Deus é tudo para mim. Você ficar repetindo essas coisas tem pouco efeito na sua vida interna, né, se você realmente não colocar em prática. Porque se você fala Deus está em todas as partes, mas vai tentar meditar sobre isso, quando você tenta fechar os olhos e meditar sobre isso, você vê que é um conceito extremamente abstrato. Então, o fato de você querer tentar pensar profundamente sobre isso, você não vai conseguir. É uma prática já mais avançada, você vê Deus em tudo, meditar apenas sobre isso. Então, é necessário a gente saber onde que a gente está. Para a maioria das pessoas que ainda tem uma consciência corpórea grande, existem métodos de meditação que não são esses métodos abstratos, né? Então, nós temos que direcionar o nosso esforço para alguma coisa, né? E de que maneira nós podemos escolher o nosso ideal espiritual, então? Qual é o nosso ideal espiritual? Qual é a nossa ideia de Deus? O que é o Deus que a gente tem que adorar? Existem diversos métodos de você buscar Deus. Sri Ramakrishna disse que infinitas são as maneiras de você alcançar Deus. Você pode buscar Deus, por exemplo, com forma e com atributos, que é o dualismo, ou seja, um Deus com forma e um Deus com atributos, ele tem qualidades. Ou você pode buscar um Deus sem forma e com atributos, que é mais ou menos o que a igreja cristã busca, né? O Pai, o Senhor amoroso. Mas ele não tem forma, é um Deus sem forma. Mas ele é amoroso, ele é compassivo, ele tem atributos. Então, é um Deus com atributos. E um outro tipo de busca é o Deus sem forma e sem atributos. O Deus sem forma e sem atributos você não pode nem dizer que ele é compassivo, você não pode dizer que ele é amoroso, porque ele não tem atributos, né? Ele é totalmente sem qualidades. E é isso que faz dele um conceito abstrato. Esse tipo de busca, do Deus sem forma e sem atributos, é o que é buscado na Advaita Vedanta. É um método da negação. Ou seja, uma vez que você não consegue buscar ele por nenhum conceito, por nenhuma qualidade, por nenhum tipo de busca intelectual, a única maneira de você encontrá-lo é você negando aquilo que ele não é. Então você começa negando tudo aquilo que é transitório, que é irreal, começando com a sua própria personalidade, até você ir alcançando níveis mais interiores, e você tem um vislumbre do que é esse Deus sem forma e sem atributos. Mas é um conceito extremamente abstrato. Exige uma certa qualificação para você começar com esse tipo de prática. É claro que é muito bonito, né, você buscar Deus sem forma, porque você está buscando algo que é infinito. Então é um conceito bonito. Mas nós temos que nos perguntar desde o início, estou preparado para buscar isso? Né? Então, essa pergunta que a gente tem que colocar. O que os mestres falam a esse respeito? Eles falam que é o seguinte, como nós estamos presos à nossa personalidade, nós não podemos negar isso, todos nós estamos fortemente presos ao conceito de que nós somos um corpo físico, né? Que eu sou uma pessoa que nasceu no ano tal, no dia tal, estou crescendo, eu fico gripado, eu fico doente. Então, nós estamos extremamente apegados a essa ideia de que a nossa personalidade é real. E a nossa personalidade, que nasceu tal dia, que cresceu, que está aqui hoje, vestido, é real. Então, nós temos essa ideia de que a nossa personalidade é real. Enquanto nós tivermos essa ideia forte em nós, isso significa que nós temos também necessidade de buscar uma personalidade sagrada que seja uma forma. Então nós temos necessidade de buscar nomes e formas, enquanto nós estamos presos à ideia de que nós somos corpo físico. Então a nossa busca espiritual, na maioria dos casos, né, nós pessoas que ainda não estamos nesse estágio de buscar a Advaita Vedanta pura, é você buscar uma personalidade e adorar uma personalidade. Seja ela Cristo, seja ela Buda, seja ela Ramakrishna, você busca refúgio em uma personalidade. Essa seria a prática mais aconselhável
para a maioria das pessoas, buscar refúgio em uma personalidade sagrada. Nós precisamos entender o que é essa personalidade sagrada. Né? A personalidade sagrada, que as pessoas chamam de encarnação divina, né? Eles são seres que são dotados de extrema pureza, conhecimento, poder. Né? São chamados profetas, eles têm profundo amor. Eles têm qualidades divinas, né? Esses seres. E pelo fato deles terem essas qualidades divinas, eles são como se fossem grandes ondas num oceano. Né? O oceano de Brahman, que é infinito, eles são como se fossem manifestações gigantescas desse oceano. Então, o que eles mesmos falam? Que as encarnações divinas são como se fossem links ou elos para o infinito. Você adorar uma encarnação divina, você está buscando um elo para o infinito. Se você não tiver isso em mente, a sua adoração se torna mera idolatria. Eu estou idolatrando uma pessoa, estou idolatrando uma imagem. Você tem que ter firmemente em você essa ideia de que a encarnação divina é apenas um link. Não é uma pessoa, é um link. Ele está ligando você com o infinito. Então imagine que você está adorando ali uma grande massa de luz espiritual que está ligando você com o infinito. Então, nesse sentido, a nossa escolha da encarnação divina em si não tem tanta importância. Se você adora Buda, ou se você adora Jesus, ou Ramakrishna, ou Chaitanya, não é tão importante assim. O importante é você ter esse conhecimento de que ele é um elo link para o infinito. Você está adorando, na verdade, o infinito. Swami Bhaskarananda, né, de Seattle, ele falava nas palestras aqui que a encarnação é como se fosse uma janela para o infinito. Então você está olhando uma janela que vai dar para o infinito. Existem algumas verdades espirituais, né, que falam que onde está o nosso centro de gravidade, ou seja, onde está o nosso centro de consciência, ali estará toda a nossa atitude, a nossa forma de pensar, nossa maneira de ser no mundo. Então, se o nosso centro de gravidade está no corpo, isso vai influenciar toda a nossa maneira de pensar, de ser, de agir, de relacionar com as pessoas. Se o nosso centro de gravidade estiver na mente, a nossa maneira de agir, pensar e relacionar também vai ser diferente. Agora, existem alguns seres, algumas pessoas, que o centro de gravidade não está nem no corpo nem na mente, está na alma, na sua alma individual. Ou seja, a pessoa já veio a entender pelas práticas espirituais que ela não é o corpo e nem a mente, ela é um princípio espiritual. Então, essa realização é chamada de Atma Gyana. Ela tem dentro dela uma percepção, né, espiritual de que ela não é o corpo, de que ela não é a mente. Então, o que ela pensa dela mesma? Ela pensa que ela é um Atman, ou seja, é uma entidade absolutamente espiritual. Uma pessoa com esse tipo de consciência já não tem mais medo da morte, porque ela entende que ela não é o corpo, então a morte já não causa medo. É por isso que os mestres falam que existem vários níveis de felicidade que a gente pode alcançar. O primeiro deles, e o mais grosseiro, é chamado de Vishayananda, que é a felicidade que se obtém com os prazeres sensoriais. Sem dúvida há felicidade nisso, mas não é a mais elevada como as pessoas creem. Depois tem felicidades mais elevadas e esse nível vai subindo até a pessoa chegar a essa realização chamada Atmananda, que chama a felicidade da realização do Atman. Quando a pessoa ela percebe que ela não é o corpo nem a mente, ela adquire um outro tipo de felicidade, que é Atmananda chamada. Mas ainda não é a felicidade mais elevada. Porque existem pessoas ainda mais elevadas que essas, que alcançam um estado chamado Brahmananda, que é um estado em que o centro de gravidade da pessoa não é nem o corpo, nem a mente e nem o sentimento de que ela é um espírito. O centro de gravidade dessa pessoa está no infinito. Ela sente, ela percebe que ela é o infinito, ela é a totalidade de tudo. E isso é chamado estado de Brahmananda. São poucos seres que alcançam esse estado de Brahmananda. O Sri Ramakrishna ele estava constantemente nesse estado. Então, os grandes seres como Swami Vivekananda, as encarnações divinas, Buda, Cristo, Jesus, Buda, Cristo, Chaitanya e outros, eles estavam nesse estado de consciência. Então, o que isso significa? É que quando a gente olha para uma pessoa assim, como uma encarnação divina, a gente vê um corpo.
Ali está um corpo físico. Mas o que ela está pensando de si mesma? A gente não sabe. A encarnação divina, o que ela está pensando de si mesma? Ela, na verdade, ela está identificada com o infinito. Então, para ela, já não existe a ideia de que ela é um corpo físico limitado. Tanto é que o Sri Ramakrishna não se referia a si mesmo como eu. Ele não se referia a eu vou fazer. Ele simplesmente falava este. Ele apontava para o corpo dele e falava este gosta, ou este vai fazer. No sentido de que ele já não estava identificado com aquele corpo. Grandes santos como Ramana Maharshi também eram assim, estavam completamente desapegados, nesse estado chamado Brahmananda. Então, um Swami da Ordem Ramakrishna falou assim que nosso entendimento espiritual vai crescendo e com esse crescimento do entendimento espiritual também cresce o entendimento do que é a encarnação divina. E ele disse que não é possível você entender o que é uma encarnação divina a menos que você evolua um certo ponto para entender um pouco do que é ela, a encarnação divina. Porque o nosso estado normal é um estado de identificação apenas com o corpo físico. No máximo, às vezes, a gente se identifica com a mente, com o nosso intelecto, com coisas um pouco mais elevadas. Mas é somente com a prática espiritual que a gente vai alcançar um estado mais elevado. Então, para a gente, é muito aconselhável a gente ter adorar, ter como objeto de adoração uma encarnação divina, uma personalidade sagrada, que é um link que nos conecta com o infinito. Então, esse seria o primeiro conselho prático de meditação. A gente adotar uma posição definida com relação ao nosso ideal. E essa posição definida, geralmente, é a escolha de adoração de uma personalidade. Uma personalidade que agrada a você, seja Jesus, Buda, Ramakrishna ou Chaitanya. Porque esses grandes seres, eles são seres realizados, eles são janelas para o infinito. Esse é o primeiro conceito. A escolha do ideal. Nós temos que escolher o ideal. Agora, outro conselho prático de meditação é que, embora a gente escolhe o ideal, e surge na nossa mente agora de que maneira a gente vai meditar no ideal. Porque você já escolheu o ideal. Esse é um passo importante na vida, você escolheu o ideal. Porque sem a escolha do ideal, você fica meio perdido. Então você tem que escolher o ideal. Escolhendo o ideal, qual seria um passo que os mestres falam para você evoluir no caminho da meditação? Eles falam que você tem que tentar estabelecer um tipo de conexão na sua meditação. E de que maneira você estabelece essa conexão? Swami Brahmananda dizia que é uma coisa muito importante a gente tentar fazer algum tipo de visualização na nossa meditação. Ele dava ênfase nessa importância de você tentar visualizar na sua meditação, nem que seja inicialmente uma espécie de imaginação. O que seria essa visualização? Seria você, enquanto você está meditando, você visualizar a forma da encarnação divina ou a forma daquela personalidade espiritual na sua frente. Uma forma espiritual luminosa na sua frente. É simples assim. Você visualizar a forma da encarnação divina e pensar nas suas qualidades divinas. Então, Swami Brahmananda, ele aconselhava isso no Eterno Companheiro. Ele dizia que quando você vai meditar, você acalma a sua mente, depois você tem que praticar a visualização do seu ideal espiritual, do seu Ishta. E em que lugar você vai praticar essa visualização? No seu centro de consciência, que é o coração. Então, para aspirantes espirituais comuns, a meditação mais adequada é você fazer uma combinação de visualização com uma outra prática, que é a repetição do mantra. Então, essas duas coisas são o beabá de um aspirante espiritual comum. Eu não estou dizendo aquele que segue o caminho da Raja Yoga estrito, aquele que vai seguir as Yoga Sutras de Patanjali, arrisca, que vai seguir nesse caminho, porque não é para todos, exige a presença de um guru, exige um local adequado, ambiente adequado,
pureza de alimentos, de ambiente, de várias coisas, se você quer seguir a Raja Yoga. Mas para aspirantes comuns, a prática da visualização, junto com a repetição do mantra, é o mais adequado, né, se a gente quer progredir espiritualmente. E o que a gente tem que repetir, né? O que é essa palavra, esse mantra que a gente tem que repetir na nossa prática espiritual? Bom, já falei, é um mantra, né? O que é um mantra? O mantra é uma palavra sagrada. Essa palavra sagrada, existem várias palavras sagradas. Uma delas é o Om. Vários mestres aconselham você a repetir o Om junto com a visualização. Você pode repetir outros mantras também. Mas é necessário você ter um mantra definido, ou seja, você não ficar sempre mudando de mantra. Você ter um mantra definido. Aí a importância de você, por exemplo, ter uma iniciação espiritual ou ter um guru como guia. Nem que você não tenha iniciação, você tem um guru como guia para mostrar para você um mantra, para mostrar para você como você tem que repetir. Então, esse mantra, ele é um símbolo da divindade. Então, o que acontece quando você repete esse símbolo? Ele traz à sua consciência a imagem daquilo que o mantra representa. Então, se o mantra representa, por exemplo, uma entidade com forma, né, junto com uma mantra semente, que chama, né, porque o mantra é uma composição de palavras. Então, cada mantra representa uma coisa. Se você repete esse mantra, ele vai manifestar na sua consciência aquilo que ele representa. Então, suponha que você está repetindo um mantra que representa Shri Ramakrishna. Se você começar a repetir esse mantra, ele vai trazer à sua consciência essa vibração de Shri Ramakrishna, esse estado espiritual de consciência de Shri Ramakrishna. Fazendo isso junto com a prática da visualização, é o que constitui a sua prática espiritual. É você visualizar algo, ao mesmo tempo repetir o mantra. Então, uma outra dica prática conselho da meditação, né, que os mestres dão, além de você praticar a visualização, é você repetir um mantra. Repetir um mantra que você escolheu. Tem que ser um mantra escolhido. Não pode ser um mantra que você fique mudando ele constantemente. Tem que ser um mantra fixo, né, para você progredir. Existe uma forma de prática espiritual dos tantras, né, que é uma prática adotada, né, por vários aspirantes, que é uma maneira de você imaginar, mas ao mesmo tempo essa imaginação vai desenvolvendo as suas faculdades internas. Esse tipo de visualização é muito usado nos pujas. Durante o puja, enquanto você repete os mantras, existem certos momentos do puja que você tem que fazer algumas meditações internas. Essas meditações internas ajudam no processo de purificação, né? E também ajudam no puja mesmo para você despertar internamente. Então, uma dessas visualizações eu vou descrever aqui. O aspirante, depois de tomar o seu assento, ele tenta fixar sua mente no centro de sua consciência, que é o coração. Ele pensa no centro da sua consciência como sendo luminoso. Então, ele pensa que essa luminosidade do seu centro de consciência é uma parte do oceano infinito de luminosidade. Então, assim, primeiramente, você se senta, você acalma a sua mente, aí você foca a sua atenção no seu centro de consciência. Você imagina que no seu centro de consciência existe luminosidade, mas não é a luminosidade como essa lâmpada, mas uma luminosidade espiritual. Você imagina isso. Não é uma experiência inicialmente, é uma imaginação. Então existe uma luminosidade espiritual no seu coração. Aí você imagina que existe um oceano infinito de luminosidade, né? Que, na verdade, não é só a luminosidade do seu coração, ela faz parte de um oceano infinito. Aí o próximo passo é você imaginar, um processo de imaginação, que o seu corpo físico mergulhou nessa luminosidade. E você imagina também que o corpo físico de todas as pessoas mergulharam nessa luminosidade. Depois você vai para o aspecto sutil. Você imagina que o seu corpo sutil mergulhou nessa luminosidade.
e todos os corpos sutis também mergulharam. Depois você imagina que seu corpo causal mergulhou nessa luminosidade e todos os outros corpos mergulharam nessa luminosidade. Finalmente, tudo que existe mergulhou nessa luminosidade. Então, aí você medita a partir desse ponto apenas nessa luminosidade. Você imagina que seu próprio ser, como um todo, mergulhou nessa luminosidade. Depois desse ponto, existe uma outra parte da meditação que você vai imaginar que o seu corpo saiu dessa luminosidade e agora já não é um corpo comum, já não é um corpo material, é um corpo feito de luz. Ele saiu desse oceano. E não só esse corpo saiu, mas saiu também o corpo do seu ideal espiritual, feito de luz. Então saiu o seu corpo e saiu o corpo do seu ideal espiritual. E nesse momento, o seu corpo feito de luz começa a meditar no corpo do seu ideal espiritual, que também é feito de luz. Isso é uma prática meditativa usada nos rituais, né? Que você imagina que toda a sua personalidade se transformou em luz. Então é um processo de imaginação. Aquele que tem realmente essa realização, né, alcança Samadhi. Ele já não precisa mais nem meditar. Essa é a realização final, ou seja, você entender que você faz parte desse oceano de luz. Mas inicialmente é só um processo imaginativo, né, que à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai aprimorando. E esse tipo de meditação, existem várias meditações, né, nesse sentido, ajuda muito você a diminuir o apego à sua personalidade material e também ajuda muito no seu processo de purificação mental. Então pode parecer que inicialmente é apenas uma imaginação, mas com o tempo você vai sentindo que há realmente uma purificação interna. Então a prática do japa, a prática da visualização é uma coisa necessária para os aspirantes espirituais, e junto com a visualização, a repetição de um símbolo sagrado, um símbolo de som, né, um som sagrado. Agora, suponha que a gente não esteja no estado meditativo, a gente não tem um estado meditativo e a gente não consiga visualizar nada. Né? Eu fecho os olhos e não consigo visualizar nada. Também não tenho como entrar nesse estado apenas pela minha vontade. O que devo fazer então? Abandonar tudo? Não, os mestres falam que você nunca deve abandonar. Se você não consegue visualizar nada, repita apenas o mantra. Você apenas repete o mantra, por exemplo, 1000 vezes, ou quantas vezes você faz a sua prática, mas nunca abandone a repetição. Suponha que com essa repetição você não está conseguindo repetir, a sua mente está muito distraída. Mesmo assim, não abandone. Mesmo que tenha que ser feito de uma forma mecânica, não abandone a repetição do mantra. É isso que os mestres dizem, que você não pode abandonar nunca a sua prática espiritual, nem que seja para você repetir o mantra mecanicamente. Você tem que sempre continuar. Se você continuar, se você for capaz de manter, né, apesar dos altos e baixos da mente, o aspirante espiritual chega a um período de estabilidade, ou seja, o cérebro ele fica cada vez mais claro, os pensamentos, os sentimentos ficam cada vez mais definidos e a pessoa ela sente que realmente ela começa a fazer progresso espiritual. Mas isso não vem da noite para o dia. É necessário você seguir com perseverança. Então, um ponto-chave da prática espiritual para qualquer aspirante é que se você se sente inclinado ou não a fazer sua prática, mesmo assim faça. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: por que eu deveria parar de fazer minha prática? Simplesmente porque a minha mente não se sente inclinada a fazê-la. Ou seja, a gente nunca pode se declarar perdedor para a mente, né? Porque se dizer minha mente me venceu, ou seja, nós temos que sempre nos colocarmos acima da nossa própria mente. Dizer, não, eu não vou deixar minha mente me vencer, eu estou acima dela. Então, mesmo que ela não queira fazer as práticas espirituais, você faz mesmo assim. Todos os dias, você segue repetindo. E essa prática espiritual, essa perseverança em si, vai nos levar ao sucesso.
O que os mestres falam? Que no estágio das pessoas, na maioria das pessoas, o japa é a prática mais importante. Então, para a maioria das pessoas, a prática mais importante, inicial, não é nem a visualização, nem meditação. É simplesmente o japa, você fazer a repetição do mantra. Porque é isso que vai nos levando cada vez mais próximo da prática real da meditação mesmo. Sri Ramakrishna disse: cada japa é como um elo da corrente. Se você segura no elo, você alcança o fim da corrente, onde ela está fixada. Então imagine que tem uma corrente muito grande e essa corrente está levando você para um lugar, né? E ela está fixada em um lugar. Você quer alcançar esse lugar, mas se você não pode, você tem que seguir a corrente elo por elo. Então a repetição do mantra é como se você fosse seguindo a corrente elo por elo, até você alcançar o fim da corrente, que Ramakrishna dizia. Agora, se você abandonar a corrente, você não vai conseguir descobrir onde é que está o caminho, onde é que está o final do caminho. Então, por isso que você não deve abandonar a repetição do mantra. Agora, o que os mestres dizem? Se você não se sente inclinado para fazer a repetição do mantra, o que eles aconselham? Eles falam que você não se fixar tanto mentalmente sobre o mantra. Simplesmente repita o mantra, mesmo que seja em voz alta, não tão alta, né? Repita o mantra assim audivelmente e fixe a sua atenção apenas no som do mantra. Então você repete o mantra e fixa a sua atenção apenas no som daquele mantra, ao mesmo tempo deixando de lado todos os outros pensamentos. Então eles falam que se você fizer esse tipo de prática, ou seja, você direcionar a sua atenção ao que está saindo das suas cordas vocais, né, e chegando no seu ouvido, simplesmente prestando atenção nisso. Com o tempo, isso também vai levar a sua mente no estado de concentração. Então, assim, em suma, nós nunca podemos abandonar a nossa prática, independente do nosso estado mental. Temos que sempre continuar, seguindo a repetição. Agora, com relação à preparação, né? A preparação para a meditação, sem dúvida alguma, de acordo com todas as vertentes espirituais, de acordo com todas as yogas, sem exceção, é a cultura ética. Você viver uma vida ética, viver uma vida baseada na moralidade. Não adianta você buscar progresso na meditação, ou no japa, ou na yoga, ou em qualquer vertente espiritual, se você não basear sua vida fortemente em conceitos morais e éticos. Isso está devidamente fundamentado nos yamas e niyamas, que muitos já estudaram os yamas e niyamas, que é veracidade, não violência, autocontrole e coisas assim, várias práticas morais e éticas que vão guiar a vida do indivíduo. Então, a primeira coisa para quem quer levar uma vida meditativa é a prática, estabelecer uma cultura ética em si mesmo. Não se deixar levar nunca por uma vida imoral ou que não seja baseada em preceitos éticos. Segunda coisa necessária é a realização dos próprios deveres. Você tem que levar a sua vida realizando os seus próprios deveres, de acordo com o seu próprio Dharma. Cada um tem o seu Dharma nesse mundo. Nós não podemos abandonar o nosso Dharma, o nosso caminho, e tentar seguir o caminho de outra pessoa que não é o nosso caminho. Então nós temos que realizar os nossos deveres, ou seja, seguir o nosso Dharma. Então, se nós seguirmos uma cultura ética, realizarmos os nossos deveres, nós estaremos no caminho certo para a vida meditativa. E a partir daí nós podemos praticar, por exemplo, japa, oração, estudo regular das escrituras. Tudo isso ajuda na vida espiritual, tendo essa cultura ética como base. Então, não tem como assim a gente, numa palestra, falar sobre várias práticas de meditação, porque existem diversos métodos.
Cada religião tem diversos métodos, que até os monges beneditinos, por exemplo, têm métodos de meditação deles mesmos. Os sufis, várias vertentes de meditação no mundo, de acordo com cada religião. O hinduísmo também tem diversas vertentes, mas existem alguns conceitos que são universais. Então, o primeiro conceito universal que a gente abordou aqui hoje é a escolha de um ideal espiritual. É que você tem que ter a escolha do seu Ishta, o ideal espiritual. A sua vida espiritual tem que se basear, tem que ser você tem que ter assim, uma decisão muito séria, né, da escolha que você está fazendo, do seu caminho. Você não deve se basear em ideias vagas, se eu quero dizer. Você nunca pode deixar a sua vida se seguir por conceitos muito vagos, né? Você tem que ter uma ideia fixa do que você quer buscar. Bom, é isso. Namastê a todos. Boa semana.